Bem, pessoal, fazer esse vídeo sobre as preocupações da Covid agora em 2024. O que é que a gente tem que se preocupar, o que é exagero, só para vocês entenderem, né? Em primeiro lugar, como a gente falou o tempo inteiro, né, desde o início da pandemia, a Covid é uma coisa que provavelmente veio para ficar. Por quê? Porque é um vírus que sofre muita mutação, né? Pega muito fácil pelas vias aéreas respiratórias, mas, obviamente, a tecnologia chegou, a gente descobriu as vacinas, muita gente pegou e criou imunidade e deixou de ser um problema tão relevante como foi que o mundo parou nos últimos anos, né? O cenário que a gente vê agora é de uma estabilização. Como assim, Júlio? Uma doença sazonal, sem grande impacto, né? Então, realmente ficou muito parecido com a gripe, né? Hoje a gente consegue dizer isso da Covid, né? Que ela vem de tempo em tempo, sempre vai ter gente pegando, gente que às vezes se interna, tem forma grave, ainda mata. Ela é mais grave do que a gripe, do que o vírus respiratório, quando a gente fala de letalidade, de morte, né? Mas no momento, por exemplo, atual, tem tido menos casos do que a gripe, do que a influenza, do que o vírus respiratório. Mas, quando você compara uma pessoa que pega gripe, mesmo hoje, uma pessoa que pega a Covid ainda é mais grave. Quem é vacinado compra a gripe, quem é vacinado compra a Covid, quem pega, quando pega, a Covid ainda é mais grave. Então, provavelmente, diferente da gripe, a Covid continuará tendo uma letalidade maior. Por quê, Júlio? Característica do próprio vírus. E ela vai desaparecer ou deve ficar que nem a gripe? Provavelmente deve ficar que nem a gripe. Tempo em tempo a gente ouve, a gente não vai ter aquele susto que a gente tinha quando era doença desconhecida, mas veio para ficar. Pelo menos é a tendência que a gente ouve a maioria dos especialistas falando. Né? O que acontece nesse cenário que veio para ficar e o que é que você tem que se preocupar? Número 1, é que de tempo em tempo você vai ver matérias no jornal falando da Covid, que está aumentando o número de casos, não precisa grande susto, né? Vai ser as mesmas medidas que a gente fez até hoje, que é o quê? Se vacinar, tá com sintoma, coloca máscara. Que é outra realidade que, na minha opinião, veio para ficar. Você está com sintoma respiratório, você está com gripe, como acontece na Ásia, Japão e outros locais, bota sua máscarazinha que você vai estar mais protegido. Então é bem importante você fazer dessa maneira. Coloca a sua máscara, se protege, evite que outras pessoas peguem. Grupo de risco, criança e idoso, tomar vacina. Provavelmente, às vezes surgiu uma onda mais forte, o governo, assim como fez com a gripe, vai liberar para todo mundo. Então, provavelmente, o cenário da Covid no futuro será esse. A gente não vai ouvir falar de desespero. Júlio, vai sair matérias em que teve variante nova, surgiu nova coisa? Provavelmente sim, né? Porque é característica do vírus. A gripe também é assim, né? A gente já convive com a gripe, né? Nesses surtos há décadas e vira e mexe, a gente tem, às vezes, surtos mais fortes que teve uma determinada mutação. Mas é importante você se vacinar se você estiver no grupo de risco, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.